Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula, e agora a gente vai falar sobre a estática dos fluidos, ou comumente conhecido como hidroestática. Eu prefiro falar estática dos fluidos porque hidroestática lembra muito de água, mas a gente não vai falar só sobre água, assim, é muito utilizada a água nesse estudo, mas a gente vai falar de fluidos no geral. E fluidos você tem que entender que não necessariamente são líquidos, mas sim englobam líquidos e gases. Claro que aqui vai trabalhar muito mais com simplificação e a gente vai estar trabalhando com fluidos no geral de maneira bem simplificada mesmo. Então a gente vai partir do pressuposto de um comportamento de fluidos em que líquidos e gases vão ter nesses estudos comportamentos bem parecidos ou até iguais para o que a gente vai acabar calculando aqui. Então, com esse estudo, a gente vai tanto entender como é que funcionam pressões como a pressão atmosférica e a pressão que esses fluidos trabalham, que esses fluidos causam, como também as forças que esses fluidos eles exercem sobre a gente em determinadas condições, como o empuxo. A partir disso, a gente vai estar trabalhando, na verdade, com 3 teoremas, que é o teorema de Estevam, o teorema de Pascal e o teorema de Arquimedes. O teorema de Estevam e Pascal trabalhando mais com pressão, e o teorema de Arquimedes a gente vai entrar com a nova força aí, que é a força do empuxo. Para trabalhar com isso é importante a gente ter em mente 2 conceitos iniciais. Um é de como funciona, na verdade, a pressão, que para quem não sabe, pressão, na verdade, é a força aplicada em uma determinada área, é o quociente entre a força e a área, em que quanto menor é a área que você aplica uma força, maior é a pressão. E a partir disso, aí você já lembra, na verdade, de uma coisa que é uma agulha, quando você vai tomar uma injeção ou algo do tipo, que quanto mais fina a agulha, maior a pressão dela, então é melhor para furar a sua pele. Então vai estar bem atrelado com isso. Só que é importante ver também que a pressão, ela é a força que está sendo aplicada, mas é a força perpendicular ao plano que ela está sendo aplicada. Porque se você tem uma força que ela tem uma componente perpendicular e outra que não é perpendicular, vamos lá, uma força aqui aleatória, a componente perpendicular realmente vai estar exercendo uma pressão, aqui a componente perpendicular a esse plano aqui, enquanto a outra componente ela vai estar na horizontal, então ela vai estar servindo para outras coisas e não necessariamente a pressão que a gente está trabalhando. E além disso, a gente é importante entender como é que funciona a densidade de um corpo. Vai ter vários termos que você pode estudar aí, mas a princípio eu vou simplificar mesmo com a questão da densidade de um corpo, que ele é feito de um material só, não vou me aprofundar em corpos que são misturados, mas para você descobrir densidades de corpos que possuem vários materiais, você só trabalha com média ponderada, dá para desenvolver isso matematicamente, coisa melhor de ver em questões específicas, mas não é muito pedido às vezes, depende para que você está estudando. Mas eu vou trazer só a noção de que a densidade de um corpo, na verdade, é a massa desse corpo dividido pelo volume dele, ou seja, você vai ver aquela massa, o quanto ela está concentrada num volume de espaço, num espaço específico. Então, se você tem muita massa num espaço muito pequeno, você sabe que a densidade é grande. Se você tem, na verdade, pouca massa nesse espaço, você sabe que a densidade é pequena. E essas densidades elas vão ser importantes para você relacionar os corpos que estão envoltos de fluidos, que é o que a gente vai acabar estudando agora. Então, matematicamente falando, para não se aprofundar muito aqui, a pressão vai ser a força perpendicular ao que você está estudando, dividido pela área, e a densidade ela vai ser exatamente a massa do corpo dividido pelo volume. Pressão no sistema internacional em Pascal, quando você utiliza as unidades do sistema internacional, que para força é o Newton e para a área vai ser o metro quadrado, e a densidade vai ser quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Porém, você tem muitas situações, ou até em outros assuntos mais para frente, não só em hidroestática, em que você pode utilizar, na verdade, a grama por centímetro cúbico. Vai depender muito do como você vai estar trabalhando com aquele, mas lembrar que no sistema internacional você trabalha com quilograma por metro cúbico. Sempre lembrar de trabalhar com as unidades corretas, porque as unidades elas determinam o que você está trabalhando. É sempre aquele negócio de quanto é que você pesa? Aí você fala 50, mas a pessoa vai chegar 50 o quê? Óbvio que no contexto ele já vai saber na noção que é quilos, mas a depender do objeto que você está falando, você pode estar falando de 50 gramas de um objeto, mas ele vai falar, mas eu não sei se é 50 gramas, 50 miligramas, vai depender muito
realmente do que você está trabalhando. Então, indicar o sistema de unidades, indicar a unidade de medida do que você está usando é muito importante, e a partir do costume disso você vai se lembrar muito mais de transformar ele para o sistema internacional e evitar alguns problemas que podem tirar alguma nota de alguma questão, ou até alguma questão que tem várias alternativas e elas estão em sistemas de unidades diferentes e você pode se embaralhar por conta disso, então é sempre bom você lembrar. Então, tendo em vista esses conceitos iniciais, eu vou trazer outro conceito, que ele não é um conceito que você vê à predisposição, mas ele vai ser, na verdade, um conceito que vai ser utilizado nos teoremas, que é o conceito da pressão exercida aqui, primeiramente falando por uma coluna líquida, por uma coluna de massa de um líquido, mas de um fluido no geral, e ver como é que essa pressão ela funciona. Porque para pensar, corpos, eles possuem massa. Então, um gás que está aqui permeando a gente, um líquido de um recipiente, ele vai ter uma massa como qualquer outro. Se ele tem uma massa, ele tem um peso. Se ele tem um peso, que é uma força, ele vai estar sendo aplicado em uma área. Consequentemente, você tem a pressão que aquele líquido, que aquele fluido, ele exerce em uma determinada área, e a gente volta para o pressuposto de pressão que foi explicado. E a partir disso a gente consegue entender qual é a pressão que um líquido por uma coluna exerce sobre um corpo. E também a gente consegue entender que se a gente está num planeta que possui muitos gases ao nosso redor, é importante saber que uma coluna de gás muito grande, que vai até, eu não vou saber o nome da estratosfera, alguma coisa assim, mas uma coluna de gás que está gigante assim acima da gente, por mais que o gás seja bem leve, tem tanto gás que sim, ele exerce uma determinada pressão na gente, que um spoiler alert, ele é aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Pascal no sistema de unidades internacional. Mas para calcular aqui, você vê aqui que a princípio eu já coloquei que a pressão ela vai ser a densidade do fluido que você está trabalhando vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Então isso traz uma coisa que vai trabalhar com o teorema de Esteban, que a pressão ela só depende da altura desse corpo. E dá para descobrir isso matematicamente. Como é que dá para descobrir isso matematicamente? É da seguinte maneira. Vamos voltar para aquela equação da pressão, em que a pressão vai ser a força dividida pela área. E vamos olhar para essa imagem aqui que está trabalhando com a coluna líquida para explicação. Vamos ignorar que tem a atmosfera aqui em cima, só para a gente realmente entender o que está acontecendo. A gente tem aqui um peso que está sendo utilizado, um peso aqui da coluna líquida nessa área aqui que está sendo colocada. Então, a força que a gente está trabalhando aqui é a força peso. Então, aqui eu vou ter, na verdade, o peso dividido pela área. E como é que eu calculo esse peso? Eu calculo esse peso vendo a massa do líquido multiplicado pela aceleração gravitacional. Só que aí que está o pulo do gato. Qual é a massa do líquido? Você precisa lembrar como é que funciona a densidade. Porque a densidade ela é exatamente igual à massa dividido pelo volume. Então essa massa, se eu passar o volume multiplicando, é exatamente igual à densidade vezes o volume vai ser a massa. Então eu posso substituir aqui em cima. Então a massa do líquido vai ser a densidade do líquido vezes o volume do líquido, aqui vezes a aceleração gravitacional, vezes a área. Só que o volume ele pode ser calculado como a área da base aqui. Isso daqui é um cilindro, você tem um cilindro aqui tridimensionalmente. Óbvio que a imagem não é tridimensional, é bidimensional, mas aqui a gente imagina no tridimensional, porque a gente está falando de volume. Então aqui você vai ter a área multiplicado pela altura da coluna. Então o volume, aqui densidade, o volume vai ser a área da base vezes a altura da coluna, que vezes a aceleração gravitacional, dividido pela área. Como é a mesma área que a gente está trabalhando, então as áreas acabam se cortando e chega na conclusão, matematicamente falando mesmo, que é uma conclusão física, que pode ser provado fisicamente, de que você tem que a pressão que uma coluna vai exercer é a densidade dela vezes a altura vezes a aceleração gravitacional, a coluna de um fluido. Então, a partir daí, a gente pode passar para o teorema de Esteban, que vai estar trabalhando que a diferença das pressões de um ponto e outro vai ser exatamente essa densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. E as diferenças de pressões, porque eu posso pegar, na verdade, uma pressão aqui em um ponto e uma pressão nesse ponto, ver qual a diferença de pressão nesses pontos. Eu tenho essa pressão inicial aqui, uma pressão P0, P1, que você quiser, e vou ter a outra pressão aqui
que eu estarei estudando, que seja uma pressão P2, por exemplo. P1 e a pressão P2. E a pressão exercida nesse meio aqui vai ser só a pressão dessa parte da coluna de líquido e você tira toda a pressão daqui de cima, para você descobrir a pressão desse ponto. Então, mas matematicamente, se eu quiser fazer um jogo matemático aqui, eu posso só passar esse P1 para cá somando. Então eu digo que a pressão no ponto 2, deixa eu botar mais para frente, porque aqui eu tenho aqui essa região isobárica que já eu explico. Mas a pressão no ponto 2 vai ser igual a densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura entre o ponto 1 e o ponto 2, aqui mais a pressão no ponto 1. Normalmente, isso você vai estar trabalhando, esse P1 aqui dessa equação, normalmente é tido como P0, que é a pressão atmosférica. Por quê? Porque se eu for ver aqui no recipiente com um líquido, com alguma coisa, é importante observar que você vai ter a pressão atmosférica, que é a pressão que o gás atmosférico está exercendo aqui, e você vai ter aqui embaixo, dessa altura todinha, você vai ter a pressão do líquido, que somado com a pressão atmosférica que está acima, você pode somar essas pressões, você tem toda a pressão aqui embaixo. Só que se você tampa aqui, você não vai ter a pressão atmosférica, se você tampar bem bonitinho, você não vai ter a pressão atmosférica, então a pressão aqui embaixo vai ser só a pressão do líquido, e você exclui essa pressão atmosférica. E é importante entender isso, porque a partir desse momento você vê que gases, que por mais que você não ache, gases possuem sim um peso. Gases possuem um peso que vão possuir uma pressão que vão estar sobre você em muitas posições. Isso pode quebrar um pouco uma piada que eu acho muito gostosa, que é quando uma pessoa chega para outra e fala: e aí, meu amigo, peido pesa? E a pessoa vai olhar para ela e falar: não, peido não pesa. E ela vai falar: então eu me caguei. Só que foram falar essa piada pra mim, só que com o meu entendimento, infelizmente eu quebrei a piada, porque a pessoa chegou pra mim e falou: peido pesa? E eu fiquei pensando, e eu percebi, porra, peido é um gás, então peido pesa sim. E eu falei que sim, e quebrou a porra da piada. Mas se alguém perguntar se peido pesa, você fala que não pesa, porque aí a piada fica boa. Mas na verdade peido pesa sim, porque peido é feito de gás, e gás tem massa, massa tem peso, então peido pesa. E vamos continuar aqui com essa questão de como é que funciona a pressão. Porque o fato de a pressão depender unicamente da altura da coluna, se você tiver um recipiente com líquido, numa mesma altura você tem uma região de pressão isobárica. Você tem uma região isobárica, se fala de pressão isobárica, eu vou estar sendo redundante, porque isobárico eu já trabalho com pressão igual, já disse que a pressão é igual, mas se você tem uma linha de nível, uma linha horizontal, a pressão ela acaba sendo igual. E também outra consequência é que, se você vê uma imagem dessa daqui, você sabe que esse recipiente está se movimentando, ou ele é uma montagem, nesse caso é um desenho, mas é porque pelo fato de que horizontalmente você tem uma pressão igual, mas aqui eu tenho uma superfície livre do líquido, e eu sei que por ter uma superfície livre, a pressão no ponto 1 e no ponto 2 ela é igual por ser a pressão atmosférica, não faz nenhum sentido a superfície de um líquido ser inclinada, porque a pressão vai ser igual, e para a pressão ser igual você tem que ter uma linha horizontal. Nesse caso aqui, o teorema de Estevan, ele traz a consequência de que a superfície livre de um líquido, de um gás, ela tem que ser plana e horizontal, na verdade, de um líquido para outro ponto, tem que ser plana e horizontal, partindo do pressuposto que a pressão nesses pontos vai ser igual. E por conta disso, chegou-se no experimento de Torricelli, que Torricelli ele acabou medindo a pressão atmosférica a partir de um líquido de mercúrio. Por conta que o mercúrio é um líquido bem denso, é um metal bem denso, e ele é um metal em forma de líquido. Não mexa com mercúrio, porque também é tóxico, mas no tempo eles não sabiam muito bem disso. Pode ter morrido também por conta disso, muitas pessoas que mexeram com mercúrio. Não há muito tempo atrás, inclusive, que você tinha termômetros de mercúrio, mas a gente vai trabalhar com isso em termometria.
Mas ele pega um suporte, aqui você vê todo o aparato experimental, tem um suporte, um tubo com mercúrio, você tem uma cuba também com mercúrio, em que ele derruba esse cubo aqui, deixa ele em pé de forma que não derrame, tipo, vai estar aqui no recipiente, e você vê que você tem uma altura de mercúrio e você tem um quase vácuo aqui, porque não necessariamente é vácuo, mas você vê que o mercúrio ele não sobe mais. Porque o que está acontecendo aqui? Você vai ter a pressão atmosférica empurrando a cuba aqui, consequentemente fazendo com que esse líquido suba, só que o mercúrio é denso o suficiente para que num tubo não muito grande, você vê que você tem essa regiãozinha que não tem nada. Porque nessa determinada altura, pela consequência de que no plano horizontal, aqui numa linha horizontal, as pressões vão ser iguais, então nesse ponto aqui, você também tem tanto a pressão atmosférica quanto nesse ponto. Então a pressão atmosférica aqui pode ser calculada pela equação, né? A pressão vai ser a densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, com essa altura de mercúrio, com essa altura da coluna, que são 760 milímetros, assim, aproximado. Então, por isso que às vezes você vai ver noções de pressão e as pessoas falam em pressão em milímetros de mercúrio, porque a princípio ela foi medida com a altura da coluna de líquido de um mercúrio. Então, como essa altura era 760 milímetros de mercúrio, se tinha essa predisposição de que a pressão aqui era igual, então você sabe que a pressão atmosférica, assim, no geral, ela vai ser de 760 milímetros de mercúrio, bem no geral mesmo, porque você vai ter vários pontos diferentes, com alturas diferentes no próprio planeta Terra, que vão causar pressões diferentes. Você está no topo de um pico muito alto, você vai ter uma pressão um pouco diferente lá de você estar no ponto mais baixo do planeta Terra, naturalmente. É como a própria aceleração gravitacional, que ela foi medida num ponto específico, mas em vários pontos diferentes da Terra, por diferentes alturas, você tem acelerações gravitacionais de valores diferentes. Então aqui você pode ver essa configuração e a partir disso você vê como é que foi medida a pressão atmosférica a partir da coluna de milímetro de mercúrio, e a partir disso você substituindo na equação, que eu não vou fazer aqui, mas substituindo na equação, botando o sistema internacional e tudo mais, você chega exatamente naquele valor que eu mencionei, que é de 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal, que é a pressão que a coluna de gás atmosférica exerce na gente. Então aqui está como é que funcionou o experimento de Torricelli para medir a pressão atmosférica. E a partir também você tem um teorema de Pascal, que esse teorema de Pascal, eu acho que é Pascal, eu falo Pascal, tanto faz. Ele fala que a pressão em um fluido ela vai acabar se transmitindo integralmente. Então se eu tenho um fluido aqui, eu tenho um pistão e eu boto uma pressão nesse pistão, essa pressão vai somar com a pressão daqui de dentro. Isso é muito importante, porque, consequentemente, você tem aquilo que eu mencionei, que a pressão atmosférica ela acaba somando com a pressão do fluido, e você tem aquela diferença de pressão, que você soma a pressão atmosférica, mas a pressão que o fluido está exercendo, você tem uma pressão superior. E também você tem uma situação em que você tem uma prensa hidráulica, que é muito bom pela engenharia de como ela funciona, porque como as pressões elas vão se transmitir, você tem aqui que a pressão no ponto 1 ela tem que ser igual à pressão no ponto 2, porque você vai aplicar uma pressão no ponto 1 e ela vai ser transmitido para o pistão 2. E como elas têm áreas diferentes, você faz a equação de que a pressão 1 vai ser a força aplicada no ponto 1 dividido pela área do ponto 1. E a pressão no ponto 2 vai ser a força no ponto 2 dividido pela área do ponto 2. Como essa pressão está sendo transmitida ali pelo líquido, um líquido incompreensível, é muito importante isso, porque se o líquido for compreensível, você aperta e ele vai acabar ficando menorzinho e não transmitindo essa pressão. A água é complicado. A água é um líquido incompreensível, então normalmente por isso que você escuta prensa hidráulica relacionado à água. Então se você pega um pistão com área muito pequena e você aplica uma força aqui, como a área do outro pistão ela vai acabar sendo maior, a consequência é que essa força que vai ser transmitida vai ser muito maior. Então você consegue a partir disso levantar, por exemplo, um carro. E você pode fazer o cálculo para saber quanto de força você precisa colocar ali numa prensa minúscula para você levantar, por exemplo, um elefante. Você não vai precisar de tanta força assim. Quanto mais você diminui aqui esse ponto, você consegue com uma força minúscula levantar coisas gigantes a partir deste
pressuposto. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei, retornando aqui para o experimento de Torricelli, para como funciona essa questão de pressão, quando você trabalha com água, não dava para fazer esse experimento com água, porque a pressão de uma coluna de líquido de água necessária para você ter a pressão atmosférica é uma coluna de 10 metros. Então, duas consequências importantes. Se você fosse fazer esse experimento com água, você só descobriria se você tivesse um tubo de 10 metros de altura. E se você está no mar, obviamente não no mar específico, porque eu estou falando de situações ideais, e no mar você tem sal e você vai ter, por consequência, a densidade diferente, você tem cálculos um pouco diferentes, a densidade vai acabando aumentando por concentração e etc. Vamos pensar na situação ideal que você está num lugar que a água é pura. Quando você desce no mar ou algo do tipo com água pura, se você desce 10 metros, você vai sentir como se duas pressões atmosféricas vão estar te pressionando. E se você desce muito mais, você percebe que a pressão é tão grande que você entende agora quando estão falando que você precisa de um equipamento muito forte para você ir no fundo do mar mesmo. Você tem aquela situação do submarino que ele acabou implodindo. Porque quanto mais água, quanto mais embaixo você está, muito maior é a pressão a pressão atmosférica mais a pressão da água que vai estar te pressionando. Isso também pode ser uma consequência para você refutar algumas ideias, que tem muita gente que vem com as brisas de megalodon, de não sei o que, de seres abissais muito gigantes. Não tem como, porque quando você está em uma determinada altura lá embaixo, em uma determinada profundidade da água muito lá embaixo, a consequência é que a pressão é tão grande que seres biológicos que vão se desenvolver, eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou biólogo nem estou estudando isso, mas isso é que a consequência física que vai levar para a biologia, que eles não vão conseguir se desenvolverem de maneiras gigantes ou com estruturas muito grandes porque a pressão é muito grande. Então você vai ver seres bem estranhos, ou aquele peixe-bolha, eu acho, que estão lá no fundo do mar e, por consequência da pressão atmosférica, eles vão ter um corpo meio malemolento e de estruturas diferentes. Então não é possível você ter um ser gigante como um megalodon com a estrutura de um tubarão, que ele não é um ser abissal, lá embaixo gigante, porque você tem uma pressão muito grande que vai estar pressionando ele. E se você for muito embaixo da água, consequentemente, se aquilo vai pressionar e vai destruir um submarino, ele também vai te destruir. E também tem a questão dos vasos comunicantes, não para acabar ter um teorema de Arquimedes. Mas você tem a questão dos vasos comunicantes, que é uma consequência das pressões serem iguais numa reta aqui, que você pode ter vasos que estão se comunicando aqui embaixo com o mesmo líquido, com a pressão atmosférica igual, eles vão tender a ficar na mesma altura, mesmo que o formato deles sejam diferentes. E a partir disso você pode, inclusive, misturando líquidos immiscíveis, que são líquidos que não vão se misturar, você consegue descobrir a densidade desses líquidos trabalhando com essa noção de pressão. Por quê? Vamos lá, nesse caso aqui, vamos dizer que eu tenho um óleo e eu tenho uma água aqui misturados. Eles não vão se misturar aqui completamente, mas a consequência dessa situação de linha de nível com a pressão igual é que a pressão nesse ponto aqui, ela tem que ser exatamente igual à pressão nesse ponto aqui, que vai ser consequência da pressão atmosférica. Aqui a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de fluido aqui, que nesse ponto aqui de divisão vai fazer com que a pressão ela acabe sendo igual. Como a pressão também vai ser igual aqui, aqui e aqui, mas aí a gente não precisa se preocupar tanto. Então daqui, na verdade ela não vai ser necessariamente igual, mas nesse ponto de desequilíbrio aqui ela acaba sendo igual. Então daqui você consegue fazer uma equação simples de igualdade, em que eu digo que a pressão nesse ponto é igual à pressão no ponto 2. Substituindo na equação eu tenho que a pressão no ponto 1 vai ser a densidade do corpo A, multiplicado pela aceleração gravitacional, multiplicado pela altura da coluna A, que vai ser igual a densidade do corpo B, multiplicado pela aceleração gravitacional do corpo B, vezes a altura da coluna do corpo B. E a partir daí você vai ter uma situação em que você tem, cortando aqui as acelerações gravitacionais, porque elas são iguais, não tem motivos para elas serem diferentes, você tem que a densidade do corpo A vezes a altura da coluna do corpo A vai ser igual à densidade do corpo B vezes a altura do corpo B. Então, se você tem dois líquidos immiscíveis e você coloca num tubinho desse, se você sabe a densidade de um, você pode medir a altura dos líquidos. Meu Deus, entrou o suor novo. Você pode medir a altura dos líquidos de ambos eles e descobrir a densidade do outro só por essa equação. Claro que com aproximações e física experimental é muito mais complexo.
mas estou dizendo aqui no modelo bem idealzão e como você resolve esse tipo de questão. É só uma igualdade bem mais simples do que a outra. E por fim a gente tem um teorema de Arquimedes, que ele vai trazer uma força nova, que é o determinado empuxo, que ele vai ser uma força que vai colocar você para cima quando você está dentro de um fluido. Falo dentro de um fluido porque isso serve até para o fluido da atmosfera aqui, do gás atmosférico, porque podem aparecer questões assim. Mas também isso é mais específico, você vê esse tipo de questão que você trabalha com líquidos ou com água mais especificamente. Tem a história básica que ele descobriu isso, entendendo para ele descobrir se uma pedra de ouro era realmente de ouro, que não era, porque ele estava numa banheira lá, peladão. Essa história aqui eu tô falando de um jeito bem tanto faz, mas também não sei o quão real ela é, mas para efeito didático ela serve. Ele estava numa banheira peladão, pensando lá de boa, e ele percebeu que o líquido que saía lá da banheira, imagina que a banheira ela tá bem na borda, o líquido que saía da banheira tinha exatamente o mesmo volume dele que ele estava entrando. Então a lógica é, quando você coloca um corpo dentro de um líquido ou dentro de um fluido, mas vamos para um líquido mesmo, a região que o corpo está ocupando é exatamente uma região que o líquido que estava ali, ele saiu, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então você tem um líquido que saiu. Consequentemente, você vai ter uma pressão do líquido para ele acabar voltando para o mesmo lugar, você tem ele fazendo forças. Só que você vê que as forças nas laterais acabam sendo iguais. Você tem uma força na parte de cima e uma força na parte de baixo. Como na parte de baixo a pressão é maior, a gente já viu que depende da altura, a força que de baixo para cima vai ser maior, e a consequência da soma dessas forças é que você vai ter uma força maior para cima. Então quando você está dentro, aqui sobra essa força para cima. Então você vai ter um empuxo que quando um corpo ele vai estar dentro de um líquido, esse empuxo relacionado com a massa de líquido que foi colocada para fora, ela vai empurrar você para cima. Então o empuxo, por mais que você utilize valores de volumes do corpo que está entrando, nada mais é, na verdade, do que o peso do líquido que acabou se deslocando, forçando você a sair ali da casinha dele. Então você tem corpos aqui, como esses dois, que você vai ter o peso dele e você vai ter o empuxo. Você vê que esses dois corpos, eles têm tamanhos iguais, consequentemente o empuxo é igual, porque o empuxo depende só do volume do líquido que está sendo deslocado, mas o peso deles pode ser diferente. E a consequência disso é que corpos com densidades menores do que a densidade do líquido, eles vão tender a flutuar, porque ou eles vão ter um volume necessário ali, eles vão acabar afundando com o volume necessário para eles se equilibrarem, o empuxo e o peso, com esse volume que eles acabaram entrando, ou eles vão ficar bem rasinho, ou se eles tiverem uma densidade maior, você fazendo o cálculo, você vê que o peso dele vai acabar sendo maior do que o empuxo e ele vai afundar. Por conta disso, que você pega, por exemplo, um navio ou um barco, que ele é feito de uma maneira que ele está flutuando, porque mesmo que ele seja feito, por exemplo, de metal, que é mais denso do que a água, você tem muita parte ali dentro que vai ser feito de ar. Então, se você pega algo pesado, mas você tira um volume maior de dentro, que você pega uma bola, só que essa bola, mesmo sendo de metal, ela é vazia dentro, ela tem só ar, consequentemente ali, a densidade geral desse corpo pode ser menor do que a densidade da água. Então ele vai flutuar, mesmo que a densidade absoluta ali do metal seja maior do que da água. Então você pega um barco gigante, que ele é feito majoritariamente de ar ali dentro, você tem uma grande parte de ar, que é menos denso do que a água, consequentemente você tem ele flutuando ali, bem bonitinho no mar ou num rio e etc. E você vê aí a inteligência de estrutura de algo utilizando a física. É sempre bom utilizar a física para você montar coisas para que você não faça alguma merda ou você mate algumas pessoas no processo. E para terminar, é basicamente a equação do empuxo que traduz o que eu estava falando, que é você literalmente pegar a densidade do fluido, porque você está trabalhando com o peso do fluido, o volume deslocado do fluido, ou seja, a porcentagem de volume que o corpo que você está estudando vai estar ali dentro. Normalmente ele vai dizer uma figura geométrica, uma esfera ou algo do tipo, que está com 30% dentro do líquido, e pede para você calcular o empuxo a partir disso.
mas você vai ter o volume deslocado do fluido, ou o volume do corpo que está submerso, pode ser 100%, pode ser só um pedaço quando ele está flutuando, e a aceleração gravitacional. Isso daqui é o que? Em resumo, a densidade vezes o volume, como já foi mencionado, é o próprio peso. Então aqui você tem um peso do líquido, você tem na verdade a massa, eu errei, você tem a massa do líquido multiplicado pela aceleração gravitacional, você tem o peso do líquido. Então esse foi o vídeo sobre hidrostática ou estática dos fluidos. Eu espero que tenha ficado entendido para você que está assistindo, eu espero muito mesmo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, que aqui tem muito mais coisas nesse canal para você ver relacionado à física, logo mais à matemática, Olimpíadas Científicas e etc. Manda para alguém que você acha que vai ajudar na escola, para ajudar para vestibular ou outras coisas, ou até entretenimento mesmo relacionado à divulgação científica, porque tem vídeos aqui com assuntos que são mais complexos, só que de uma maneira mais rasa e simplificada para você entender e se interessar por ciência, que é uma coisa que eu quero muito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e tchau!